Ok, tá gravando, tá? Então, sejamos todos nós bem-vindos a essa aula de hoje, dia 28 de junho, aula para a turma VT1 de Física 1, das engenharias do campus de Várzea Grande, tá? Então, mais uma vez, hoje é dia 28 de junho e estamos aqui no semestre 2020/2, trabalhando com as leis de Newton. Então, vamos lá. Bom, considerando as leis de Newton, gente, então nós vamos aqui fazer um breve retrospecto do que nós já vimos até aqui, tá? E vamos, então, dar continuidade às leis de Newton. Então eu vou sair daqui, vou deixar a tela com vocês. Compartilhar a tela. Para a gente compartilhar a tela com vocês. Imagino que todos vocês já estejam vendo a tela. Então vamos lá. Bom, então nós vimos a primeira lei e a segunda lei. A primeira lei é o que mesmo, gente? O que ela estabelece? As condições do quê? Pode abrir o áudio, o vídeo, pode falar no chat. É importante que vocês se manifestem. Então, bora, Arthur, Ivan, José Viana, Luciano, Matheus. Vamos participar. Mesmo que a resposta seja errada, não se preocupem com isso. Eu não vou olhar se está errado ou está certo. Eu preciso das respostas para a gente poder dar o direcionamento adequado para a aula, que é para vocês. Sim. É a lei da inércia. Isso, é inércia, Matheus, é inércia, Arthur, isso aí. Agora, o que ele estabelece? Estabelece as condições de quem? Ou do Fala quê? que se o corpo ele está num estado, ele tende a permanecer naquele estado. Então, se o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso, a menos que se aplique uma força, né? Isso. E se está em movimento, MRU, né? Que é movimento retilíneo uniforme, né? Isso. Ele tende a permanecer nesse movimento, né? Isso, esse é o enunciado da primeira lei. Sim. Mas ainda não decidimos o que ela estabelece. Por que está escrito isso? Ela é uma lei centrada no corpo, no objeto ou em outra coisa? Entendeu? É no objeto, né? Vai no movimento. Vamos lá. Vou escrever aqui a primeira lei para a gente poder considerá-la novamente, como o Arthur falou. Todo o corpo em repouso. Vou usar só repouso, tá? Repouso tende a permanecer em repouso a menos que uma ação seja realizada sobre ele. Olha o Luciano que ele colocou lá. É focada no observador. Então vamos olhar o seguinte: todo o corpo em repouso tende, quem tende? O corpo. Tá? A permanecer em repouso, a menos que uma ação seja realizada sobre ele. Ele quem? O corpo. Aonde está esse corpo? O que representa esse corpo? O Luciano traz a resposta para nós. Mas então o corpo está relacionado. O corpo está representando quem nesse caso? Que corpo é esse? É o, como o Luciano falou, observador.
tá? Se ela é focada no observador, então você tem o observador, tá? E tem o observável. Então você tem aqui o observador e o observável. Se esse corpo que está falando a primeira lei é o observador, o que é que a primeira lei está estabelecendo? As condições de quem? O Luciano já disse, gente. Do observador. O observador está em algum lugar do espaço. Em que lugar do espaço ele está? A resposta está relacionada com isso. Tá? Então nós podemos chegar aqui, por exemplo, e colocar o observador num sistema de referências e chamar esse sistema de os eixos desse sistema de x, y, z. Podia ser r, θ, φ, tá? Mas eu vou chamar de x, y, z. Trio ortogonal. Portanto, então o observador ele está em um ponto. Que ponto é esse? Como que é o nome desse ponto? Pode responder, gente. Vamos lá, Arthur, Ivan, José, Viana, Luciano, Matheus. Que ponto é esse? Tem um nome. Ponto não, o observável é o objeto, né, que está se movimentando. Eu quero saber o nome desse ponto onde o observador está. Esse ponto é quem? Ou o que? Referencial. Isso aí, José. E o referencial? Então esse ponto é o referencial. Esse ponto, na mecânica newtoniana, vou deixar claro, na mecânica newtoniana, pode ser ele pode ter quaisquer condições, ou ele tem que ter condições específicas? Esse ponto que o José falou que é o ponto referencial. Ele tem que estar em repouso ou em MRU, né, Arthur? Ou seja, ele tem que respeitar quem? A primeira lei de Newton. Então, vamos retornar. O corpo da primeira lei, que está estabelecido na primeira lei, aonde que ele está? Aonde está esse ponto, esse corpo? Ele está sobre um ponto aqui também, né? Então, o corpo está sobre um ponto. Esse ponto é o referencial. E o referencial, para ser um referencial na mecânica newtoniana, tem que fazer isso que vocês falaram, Arthur e Luciano. Respeitar, tem que estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, tem que respeitar a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei estabelece as condições de quem? Do referencial. Gente, ficou claro isso, essa ideia? Vocês entenderam? Ela é bastante complexa, viu? Ela não é muito simples, não. Existem inúmeras até hoje. Newton viveu no século XVII. Até hoje tem muita discussão sobre o assunto. Tá travando, Matheus? Para vocês também, gente? Para os demais, tá travando o áudio? Ixi. Eita, nós.
Espera aí um pouquinho, então, o que eu posso fazer aqui, né? You are now muted. You are now unmuted. Só se eu sair e voltar. Eu vou sair e vou voltar. Vamos ver se retorna, tá bom? Rapidinho. Alterar, sair. Não, aqui não. Tá, vocês me falem se continuar travando, que daí a gente tenta outra plataforma. Tá? Mas me avisem, tá bom? Tá. Então, olha só. Então, vocês entenderam que nós estamos aqui diante de uma lei que estabelece as condições para o referencial? Ficou claro isso, gente? É uma lei para o referencial por conta dessa interpretação que nós demos, tá? Então, vamos dar continuidade. Opa. A segunda lei, ela estabelece as condições do quê? Do movimento. Movimento de quem? Porque o referencial ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então, do objeto. Então, agora, a segunda lei, ela estabelece as condições do movimento do objeto. Exatamente. A segunda lei, ela pode ser expressa por a gente pode expressá-la matematicamente, né? Como? Qual é a expressão da segunda lei? Expressão matemática da segunda lei. Como que a gente pode expressá-la? Se vocês quiserem abrir o áudio, gente, pode abrir, hein? Tá. Vamos lá, temos algumas situações. Mateus, veja só. Quando a gente escreve F igual a MA, lembra do caso do rapaz em cima do skate? Ou do carrinho? Vamos pegar aqui um skate, tá? O rapaz em cima do skate, ele tá com uma bola de boliche. Tá parado. Se ele joga essa bola de boliche, o que acontece com ele mais o carrinho? Eles vêm para cá, né? Lembra disso? Mateus? Então, quais são as forças atuando nesse objeto, nesse conjunto, para que ele entre em movimento? Percebe que aqui existe variação da massa. Mas a variação da massa não está presente nessa expressão, força igual a MA.
Então, força igual a ma, eu não posso representar nessa interpretação como sendo a segunda lei de Newton. Se eu não posso representar F igual a ma como sendo a segunda lei de Newton, então quem é a segunda? Como que eu posso expressar a segunda lei de Newton? F igual a dp dt, onde P é massa vezes velocidade. O que acontece é que nessa expressão, se nós abrirmos essa expressão, substituirmos massa vezes velocidade em P, então nós vamos ter dm dt vezes v mais m vezes aceleração. Então veja que massa vezes aceleração é um caso particular, né, da segunda lei. É um termo só da segunda lei. Então, quando nós temos a massa constante, então dm dt não tem variação da massa, né? E F é igual a m vezes a. Então, F igual a ma é um caso particular da segunda lei de Newton. Ela não é a segunda lei. Então, a segunda lei é F igual a dp dt. Essa é a segunda lei. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Vamos para frente. Então, nós podemos expressar que F é igual a dp dt, sendo P massa vezes velocidade. Então agora nós vamos fazer a seguinte proposta. Nós vamos colocar... Não, vou fazer outra proposta, tá? A proposta vai ser o seguinte. Vou colocar um sistema de referências vou chamar x, y, z, O, que é o sistema de referência. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um único objeto no mundo. Não tem mais ninguém, só tem ele aqui. Tá? Se só tem ele e ele está em repouso com relação ao referencial O, então nós vamos colocá-lo em repouso com relação ao referencial O. Tá? Então, está aqui a posição dele e ele está em repouso. A pergunta é: existe alguma possibilidade deste objeto vermelho entrar em movimento nessas condições, onde ele está sozinho, isolado do mundo? Não tem terra, não tem lua, não tem sol, não tem cometas, não tem estrelas, não tem nada. Só tem ele no universo. Tem alguma possibilidade dele sair desse estado de movimento que ele se encontra, ou seja, repouso com relação a esse referencial? Respondam para mim, sim ou não? Qual é, Arthur? Qual é a condição que vai colocar ele em movimento? O que vai fazer com que ele entre em movimento? Não, mas espera aí, não tem mais quem? De onde que vem essa força, entendeu? Ah, agora eu quero ver. Você entendeu? Muito bem, Arthur. Você entendeu muito bem. Por quê? Porque veja só, quando você fala se aplicada uma força, mas de onde vem essa força? Se não tem ninguém. Aqui vem uma questão fundamental, gente. Isso que o Arthur colocou. Vamos lá. Vou colocar da seguinte forma para vocês. Vou colocar aqui um objeto, tá? Posso colocar o mesmo objeto aqui, tá? O objeto vermelhinho ali. Vamos pegar ele aqui.
Vou colocar ele aqui, tá? Bom, então ele está aqui. Agora, nós vamos colocar uma força agindo sobre ele. Vou colocar uma força agindo sobre ele. Tá? Se eu sei que tem uma... Vamos comparar os dois casos agora. Vocês repararam que esse objeto só vai sair desse estado de movimento se uma força agir sobre ele. A força resultante. Se ele estiver isolado do mundo, nada vai fazer ele sair desse estado de movimento. Então, se tem uma força aplicada sobre esse objeto, da onde vem essa força? De onde vem essa força aplicada nesse objeto aqui, para que ele entre em movimento? Pode falar qualquer coisa, Arthur. Qualquer situação que você imagina que esse objeto vá sair desse estado de movimento. Se ele estiver em repouso, ele vai entrar em movimento. Qualquer situação que pode ocorrer para que ele saia dessa situação de movimento que ele se encontra. Uma pessoa empurrando. Então vamos lá. Vou colocar aqui então uma pessoa empurrando, tá? Então a pessoa empurrando provocou essa força aqui, que está aqui atuando sobre ele, tá? Então, para que haja uma força, tem que haver alguém ou algo. O objeto sozinho no universo não vai ter uma força atuando sobre ele. Não vai ter. Tá? Então, vamos chamar aqui a primeira e a segunda lei novamente. Tá? Vamos colocar aqui. A primeira lei estabelece as condições do referencial. Então vamos lá, vamos colocar o referencial aqui, tá? Então tá aqui o referencial x, y, z, observador. Tá? Agora, a segunda lei vai estabelecer o seguinte, que nesse referencial, que eu vou chamar esse vetor aqui de R, esse objeto só vai sair dessa situação se tiver uma força aplicada sobre eles. Isso está aqui na segunda lei. Tá? Se tiver uma força aplicada sobre ele, a consequência vai ser a variação do momento linear dele com relação ao tempo. Ou seja, ele vai sair do estado que ele se encontra. Isso vocês já entenderam, né? De onde vem essa força? Isso é o que nós vimos aqui. Então, esse objeto aqui, que está sozinho no universo, vocês já disseram que ele não vai se colocar em movimento. Ele só vai mudar o estado de movimento dele se tiver, no mínimo, um outro objeto aqui. E agora? Quando nós colocamos o objeto azul, tem alguma condição... Isso impõe uma condição para que esse objeto vermelho possa mudar seu estado de movimento agora? O que vocês acham? Diz para nós aí. Tem alguém aí? Cadê vocês? Sim, olha, quando esse objeto vermelho estava isolado no mundo, não tinha, você chegar à conclusão de que ele não poderia mudar seu estado de movimento. Mas agora nós colocamos um objeto azul.
Agora, tem condições para que esse objeto possa mudar seu estado de movimento? Tem algo que possa fazer? Sim, exatamente, José. Arthur, entendeu a pergunta? Ok. Felipe, Ivan, Luciano, Matheus, compreenderam? Entenderam a ideia? Somente com ele ali, com mais nada? Exatamente, não. Mas agora nós colocamos um outro ser aqui, um outro objeto. Nesse sentido, veja só, onde é que entra esse outro objeto aqui? A primeira lei de referencial. A segunda lei é centrada no objeto que vai se movimentar. Confere? Então, aonde que entra, na primeira ou na segunda lei, a presença de um outro objeto? Onde que entra aqui? Tem algum lugar que entra a presença de outro objeto? Não. Então, o que nós precisamos? Lembra do finalzinho da última aula? Terceira lei. Então, nós precisamos de uma terceira lei que estabeleça as condições de quê? Sim, exatamente, Felipe. Ação e reação. Então, ela estabelece as condições do quê? Veja. Se esse objeto só vai mudar seu estado, aliás, esse objeto só vai mudar seu estado se tiver um outro objeto. Esse objeto aqui tem uma força atuando sobre ele e você está observando e vendo que há mudança no estado de movimento dele. Por quê? Somente porque tem outro objeto, nesse caso uma pessoa empurrando, tá? Então é aquilo que o Felipe falou, interação. Então a terceira lei é uma lei que estabelece as condições para interação. Tá? Então estabelece as condições da interação. É exatamente isso. Então nós já entendemos que nós precisamos estabelecer as condições para a interação. É uma interação qualquer? É isso que nós vamos ver agora, tá? Então vamos agora focar na terceira lei. Para a gente ver se é uma... Como que vai se dar essa interação. Então agora nós vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui, eu vou colocar aqui dois objetos. Tá? Dois objetos tá bom. Poderia colocar mais? Poderia colocar quantos você quisesse. Mas nós vamos colocar dois objetos. E nós vamos dizer o seguinte, que esse primeiro objeto aqui tem massa m e o segundo também tem massa m. Nós vamos dizer que o primeiro objeto ele tem uma certa velocidade, tá? Então, que nós vamos chamar de velocidade 1 inicial, diferente de 0. E o objeto 2, ele tem uma velocidade inicial igual a 0. Tem que ser igual a 0? Não, você poderia colocar de outra forma, né? Poderia colocar diferente de 0. O que nós queremos é uma interação entre eles. Então nós vamos dizer que o momento linear do objeto 1, que é massa vezes velocidade, vai ser massa vezes a velocidade do objeto 1 no início. Por que no início? Antes da interação. E o momento linear do objeto 2 vai ser 0, porque a velocidade é 0. Agora vai acontecer o seguinte.
eles vão colidir. Tá? Então, aqui nós temos o objeto 2 e o objeto 1. E eles colidiram. Como a massa deles é igual, as massas são iguais, tá? Então o objeto 2 vai adquirir a velocidade que era do objeto 1. Tá? De tal forma que a velocidade do objeto 1 após a colisão vai ser zero, portanto, o momento dele após vai ser zero. A velocidade do objeto 2 após a colisão vai ser igual à velocidade do objeto 1. E o momento do objeto 2 após a colisão vai ser massa vezes velocidade 1 inicial. Então veja que o momento total inicial é o momento do objeto 1 inicial mais o momento do objeto 2. Nesse caso aqui, o P1 inicial vai ser zero, ou P2 inicial vai ser zero. Tá? E aqui nós temos que o momento total final é igual ao momento final do objeto 1 mais o momento final do objeto 2. Agora, o que a gente pode dizer é que, veja que nesse caso que nós estudamos aqui, o momento final total é igual ao momento total inicial. Como é que a gente sabe disso? Basta a gente olhar aqui e substituir. O momento total inicial vai ser massa vezes velocidade 1 inicial. E o momento total final vai ser massa vezes velocidade 1 inicial. Tá? Vocês entenderam essa ideia? A ideia. Alguém tem algum comentário? Quer falar alguma coisa? Alguma consideração? Alguma pergunta até aqui? Daqui nós tiramos que o momento total final é igual ao momento total inicial. Alguma consideração, gente? Até aqui? Ok, então vamos lá, mas se tiver, pode perguntar, tá, pessoal? Então agora eu vou pegar somente o cálculo, eu quero verificar uma condição desse cálculo aqui, tá? Então eu vou pegar somente o cálculo, porque agora a gente já viu, pelo esquema que nós observamos, nós já vimos o que está acontecendo, né? Então nós temos que o momento final é igual ao momento inicial. E nós vamos usar isso agora. Tá? Então veja aqui, se o momento final é igual ao momento inicial, vamos trabalhar essa questão. Então vamos lá, PT final é igual... Eu coloquei maiúsculo, não, deixa eu mudar aqui, que eu não quero usar maiúsculo não, eu quero usar minúsculo. Tá? E aqui... Por que minúsculo? Para não confundir com peso. P, 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 P. Aqui também. P, P, P. Tá? Então, uma vez que nós temos
que o momento final total é igual ao momento total inicial, então nós vamos escrever da seguinte forma: P1 final mais P2 final é igual a P1 inicial mais P2 inicial. Então eu vou passar tudo que é do objeto 1 para um lado e tudo que é do objeto 2 para o outro. Então nós vamos colocar aqui P1F menos P1 inicial é igual a P2 inicial menos P2 final, tá? E eu vou inverter o segundo termo. Vai ser P1 final menos P1 inicial igual a menos... Por quê? Porque eu quero final menos o inicial. Menos P2 inicial. Tá? Então, só álgebra. Não tem nada aqui demais. Só álgebra. É mais simples. Tá? Então, agora vou continuar aqui em cima. Tá? Veja que esse primeiro termo é o ΔP do objeto 1. É a variação do momento linear do objeto 1 entre antes da colisão e depois da colisão. Então, antes da colisão ele tinha um momento, depois da colisão ele tem outro. Então, houve variação do momento linear do objeto 1? Sim. Por quê? Por conta da colisão. E o objeto 2 também. Então, vai ser dp2. Então, nós vamos ter o seguinte. ΔP1 é igual a menos ΔP2. Aí, eu vou pegar só o instante da colisão. Então, se nós tomarmos o instante da colisão, vocês concordam comigo que o tempo da colisão é muito curto? Tende a zero? Sim ou não? Eu preciso que vocês respondam para dar sequência no raciocínio, tá? Então, se o ΔT é muito pequeno, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir aqui pelo ΔT. Por quê? Porque eu quero saber se uma vez que a mudança de momento ocorreu durante a colisão, então eu vou dividir pelo tempo. Então nós vamos ter ΔP1 dividido por ΔT igual a menos ΔP2 dividido pelo tempo. E vou fazer mais do que isso. Vou aplicar o limite dos dois lados. Então, vou colocar limite de ΔT. Ah, professor, eu não sei limite. Eu já vou fazer algumas considerações aqui, tá? Vai ser ΔP1 dividido por ΔT, que é igual a menos... Se eu apliquei de um lado, eu vou aplicar do outro. Limite de ΔT tendendo a zero de ΔP2 dividido por ΔT. Tá? A situação que a gente tem é quando o limite... Deixa eu colocar um quadrinho aqui em cima, só para explicar essa questão do limite. Tá? O limite de ΔT tendendo a zero de ΔF de t ΔT é igual à derivada. Nesse caso aqui vai ser a derivada de f com relação a t. No nosso caso é ΔP. Então vai ficar dp1 dt igual a menos dp2 dt. Tá? Então, aplicando o limite, nós vamos ter que é a derivada do momento de 1 com relação ao tempo igual a menos a derivada do momento 2, do objeto 2 com relação ao tempo. Deixa eu copiar, vamos ir para a próxima página anterior. Aqui. Então, agora vamos observar
durante a colisão. Tá? O que aconteceu durante a colisão para que houvesse mudança do momento linear com o tempo? Aqui vocês vão lembrar da segunda lei, gente. Olha a segunda lei. F igual a dp dt. Quem é que muda as condições do movimento de um objeto? A força. Então, quem foi responsável pela mudança de... Esse aqui é o objeto 1, tá? Quem foi responsável pela mudança do momento do objeto 1? Porque se o objeto 1 parou, é porque houve mudança do momento linear dele. Quem foi responsável? Objeto 2. O responsável foi o objeto 2. Então, José, olha só, o objeto 2, ele aplicou uma força sobre o objeto 1. Que é isso que você falou. Então, nós vamos chamar isso aqui de força atuando no objeto 1 devido ao objeto 2. Então, nós vamos dizer que a mudança de momento linear do objeto 2 foi por conta da força aplicada... Perdão. A mudança de momento linear do objeto 1 foi por conta da força que o objeto 2 aplicou sobre ele. A ação do objeto 2 sobre o objeto 1. E o no 2? O 2 também mudou o momento. Ele estava parado e passou a se movimentar. Quem provocou a mudança do momento linear do objeto 2? Objeto 1. Tá todo mundo acompanhando, gente? Vocês estão acompanhando essa ideia? Essa ideia é fundamental. Beleza. Então, nós vamos chamar essa ação do objeto 1 sobre o objeto 2 da força sentida por 2 devido ao objeto 1. Então, nós vamos colocar aqui... Nós vamos colocar aqui como sendo força atuante no objeto 2 devido ao objeto 1, e isso vai ser igual à mudança do estado de movimento do 2 com o tempo. Tá? Então, diante disso, nós vamos escrever agora essa expressão da seguinte forma. Então, uma vez que dp1 dt é igual a menos dp2 dt, então nós vamos escrever F12 é igual a menos F21. O que significa isso aqui? Se o objeto 1 agiu sobre 2, 2 vai agir sobre 1. O que é isso mesmo? Se um age no outro e o outro age no 1, nós temos o quê? Como que é o nome que se dá a isso? Ação e reação. Não é prova da lei. Lei não se prova, gente. A lei é estabelecida, cumpra-se. O que nós fizemos aqui foi um exemplo para observar as condições de atuação das leis de Newton, em específico, a terceira lei.
tá? Então, essa é a ação e reação. Bom, quais foram as condições então, aqui ação e reação, ou seja, terceira lei, tá? Quais foram as condições para que ocorresse essa ação e reação? Primeira condição: as forças estão na mesma direção? Ou seja, elas estão na direção, nesse caso aqui, horizontal? Então nós vamos colocar aqui, mesma. Espera aí, gente. As forças têm a mesma intensidade, ou seja, o módulo da força aplicada no objeto 1 é igual ao módulo da força aplicada no objeto 2. Tá? Então, essas forças têm mesma intensidade. Os sentidos dessas forças. Uma é para a direita, a outra para a esquerda. Sentidos contrários. Tem mais alguma coisa que a gente precise considerar? É uma lei de quê? É uma lei que estabelece o quê? Às vezes eu paro assim, gente, é porque eu estou esperando o pessoal digitar, tá? Interação, né, Ivan? José Viana, a gente não tem ainda condições de saber se é a gravidade ou não, tá? Então, o fato de ser a mesma massa não representa a gravidade. Por exemplo, nós estamos sujeitos à gravidade da Terra e a nossa massa é muito diferente da massa da Terra. Então, o fato de ter massa significa que tem interação gravitacional. Mas, por enquanto, a gente não pode dizer se essa interação é gravitacional ou não. Tá? Mas tem interação, é o que o Ivan disse. Então, é uma lei de interação. E para ser interação, interação só ocorre se forem objetos distintos. Tá? Porque é interação. E agora vem algo que está bastante relacionado com o que José Viana falou. Essa força pode ser gravitacional. Então, pode ser gravitacional? Pode. Mas só gravitacional que existe? Ou existe alguma outra? Existe alguma outra forma de interação? Hein, pessoal? Natureza das interações. Quais são as naturezas das interações que existem na natureza? Nós temos 4.
Quais são elas? Tem alguém aí? Sim, atração, mas atração de que tipo? Atração gravitacional, atração eletromagnética, que tipo de atração? Então, a natureza das interações. Não é se é atração, repulsão, mas é a natureza. Uma delas é a gravitacional. Qual que é a outra? Magnética, mais do que é magnética, tá, Matheus? É eletromagnética. Tem alguma outra? Ou só essas duas? Gravitacional e eletromagnética. Tem mais? Não tem problema, José Viana. Manda ver. Pode colar à vontade, gente. Pode procurar na internet. Pode. Cinética não é força, Luciano. Cinética é uma forma de movimento. Tá? É o movimento. Está relacionado a movimento. Tá? Nuclear fraca e nuclear forte. Isso aí. Então temos essas. Nuclear forte e nuclear fraca. Tá? Essas são as 4 formas de interação que nós temos. Aí eu pergunto para vocês, se nós temos o objeto 2 agindo sobre 1 e 1 agindo sobre 2, podem ser duas forças de natureza diferentes? Uma pode ser gravitacional e a outra nuclear forte? Não, exatamente, não pode. Então o que nós vamos ter aqui? Forças de mesma natureza. Tá? Então, essas são as condições para a terceira lei de Newton. Tá? Essas são as condições. Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essas condições e vou fazer uma verificação. Tá? Então, se vocês já entenderam o que está acontecendo aqui, então agora vocês vão colocar em prática para a gente poder observar direitinho o que está acontecendo. Tá? Então vamos lá. Nós vamos ter uma mesa. E eu vou colocar nessa mesa um objeto. Tá? Um objeto qualquer, tá? Um objeto de massa M, para ser bem original. Quais são as forças que atuam sobre esse objeto? Quais são as forças que atuam sobre esse objeto? Gravitacional, Matheus, que a gente chama do que mesmo? Força peso, tá? Tem alguma outra força agindo sobre esse objeto? Ou só o peso? Força normal. Então vamos colocar a força normal aqui. Então tem força peso e força normal. Tem alguma outra força?
Não, né? Vamos considerar só essas duas. Então agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Então, segunda lei. F igual a dp dt. Mas a massa é constante. Massa constante. Então, nós vamos ter força igual a massa vezes aceleração. Nós podemos colocar o y aqui para cima. Posso colocar para cima ou para baixo? Vou escolher colocar para cima, tá? Então, se nós escolhermos colocar o y para cima, então nós vamos ter a força resultante sendo normal menos peso igual a massa vezes aceleração. Tem algum motivo para esse objeto que está sobre a mesa se movimentar? Alguma dessas forças é capaz de colocar, ou a força resultante é capaz de colocar esse objeto em movimento? Não. Então a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, nós vamos escrever normal menos peso igual a zero, logo normal é igual a peso. Tudo bem? Normal igual a peso. Então agora eu vou perguntar para vocês. Normal e peso... Deixa eu colocar aqui uma coisa. Vou fazer uma enquete. Vocês vão responder verdadeiro ou falso. A afirmação é: normal e peso formam par ação-reação. Verdadeiro ou falso? Tá? Pode começar a responder, gente. São 5. Preciso de 5 respostas. Tivemos 4 respostas, eu vou parar, tá? Senão não dá tempo. Ok. Nós tivemos, então, uma resposta falso. As demais foram... A resposta foi verdadeiro. Então, vamos analisar do ponto de vista das condições agora da terceira lei. Tá? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. A força peso e normal estão na mesma direção, ou seja, vertical? Então nós podemos, inclusive, fazer uma enquete. Vamos lá. Vou fazer novamente a afirmação. Normal e peso estão na mesma direção. Tá? E vocês vão dizer se é verdadeiro ou falso. Eu fiz a afirmação. Verdadeiro ou falso? Normal e peso estão na mesma direção. Mesma direção. Não é no mesmo sentido. Alguém quer rever a resposta? Não é no mesmo sentido. É na mesma direção. Direção é vertical, horizontal. Sentido é para cima, para baixo, para direita, para esquerda. Ah, então tá bom. Então eu vou fazer novamente, tá? Iniciar enquete. Normal e peso estão na mesma direção. Afirmação, hein? Direção, não é sentido. Se alguém quiser rever, então... Ah, mudou, né? Tá certo, isso aí. Tá bom. Beleza. Então, normal e peso estão na mesma direção. Vocês responderam que sim. Estão. Direção vertical. Agora,
nós vamos fazer uma outra enquete e eu vou fazer a afirmação. Normal e peso possuem a mesma intensidade, tá? Verdadeiro ou falso? Vou iniciar novamente. Então vamos lá. Elas possuem a mesma intensidade. Então aonde que nós vamos olhar agora? Aqui no resultado. N igual a P. Então o módulo de N é igual ao módulo de P. Tá? Então, ok. Ok, todos vocês responderam verdadeiro. Tá? Então, vou iniciar uma outra enquete agora com relação ao sentido. Normal e peso, agora é sentido, agora não é direção. Agora é para cima, para baixo. Normal e peso estão em sentidos contrários. Verdadeiro ou falso? Tá? Iniciar. Tá? Estão em sentidos contrários. Ok. Então, fechou. Verdadeiro. Vou publicar e vou iniciar uma outra enquete. Fala, José Viana, diga. Quer usar o áudio? Fica à vontade. Tá aberto. Aqui. Ah, ok, perfeito. Não, tudo bem, sem problema. Ok. Então, vou fazer uma outra enquete agora. Tá? Normal e peso atuam em objetos distintos, objetos diferentes. Verdadeiro ou falso? Eu afirmei, normal e o peso atuam em objetos distintos. Tá? Falta uma resposta. Tá. Nós tivemos duas respostas que diz que é verdadeiro. Então, observe o seguinte. A força normal atua no objeto de massa M, vocês concordam? E a força peso também atua no objeto de massa M. Tá? Então, olha só. A força normal atua no objeto de massa M. A força P também atua no objeto de massa M. Então, é verdadeiro que normal e peso estão em sentidos contrários. É verdadeiro isso? Vou perguntar de novo, tá? Vocês têm... Então, vamos lá. Normal e peso atuam em objetos distintos. Verdadeiro ou falso? Iniciar enquete. Tá? Ah, ok. Então é falso, isso mesmo. Então é falso, eles não atuam em objetos distintos. E agora vou publicar então o resultado e vou iniciar uma outra enquete. Normal e peso são de mesma... Essa aqui é um pouquinho mais complexa, né? Normal e peso são de mesma natureza. Eu estou afirmando que elas são de mesma natureza. Tá? Aí você pode responder verdadeiro ou falso. Tá? Ok. Então, eu vou lá agora para a gente poder observar, tá? Então, grande maioria disse que é verdadeiro, né? Vamos observar o seguinte. Nós temos... cadê aqui? Nós temos... opa!
as seguintes naturezas das interações, tá? Vamos levar para cá, tá? A força peso é de natureza gravitacional, eletromagnética, nuclear forte ou nuclear fraca? Qual é a natureza da força peso? Isso aí, gente. Gravitacional. Então a força peso é uma força de natureza gravitacional. Tá? E eu vou perguntar agora sobre a força normal. A força normal é uma força de natureza gravitacional também? Tá, o Luciano falou que acha que não. Qual é a natureza da força normal? Felipe já acha que sim. Vamos lá. A força normal é uma força de contato. Para que haja força normal, tem que ter contato. A força gravitacional precisa ter contato? Por exemplo, a Lua e a Terra. Existe força gravitacional entre a Lua e a Terra? Sim. Então, precisa ter contato? Não. Mas se tiver contato, tudo bem, mas não precisa. Agora, a força nuclear. A força nuclear é que eu vi o Felipe. Então, a força normal é uma força que só ocorre se existir contato. Se ela só ocorre se existir contato, então ela não pode ser gravitacional. Tá? Porque a gravitacional é a atuação à distância. Então, vamos ver. A força nuclear forte é uma força que age em partículas extremamente perto uma da outra. Ela age no núcleo atômico e mesmo assim, quando os prótons e nêutrons estão muito próximos um do outro, porque é uma interação entre os quarks, que são as partículas que formam os prótons e os nêutrons. Tá? Nesse caso aqui, a gente está considerando o núcleo atômico ou é a interação entre a tampa da mesa e o objeto? Então veja que se é entre a tampa da mesa e o objeto, as distâncias são nucleares? Felipe, o que você acha? Não. Então não é nuclear. Se não é nuclear e nós temos duas nucleares e não é gravitacional, só sobra a eletromagnética. Tá certo? Ah, mas só sobra, mas eu quero entender por que é eletromagnética. Porque é uma força de atuação das superfícies. Se nós pegarmos aqui a superfície, apenas a superfície apenas a superfície aqui, tá? E olharmos com uma lupa, nós vamos ver uma estrutura, tá? Do objeto e da mesa. Então nós vamos ver que existe uma relação entre as cargas que estão no objeto e as cargas que estão na mesa. Portanto, é uma relação, é uma interação do tipo eletromagnética. Então agora a gente pergunta, vou fazer a enquete novamente, tá? Normal e peso são de mesma natureza. Estou afirmando, normal e peso são de mesma natureza. E a resposta é verdadeiro ou falso. São de mesma natureza. Essa é a afirmação. Verdadeiro ou falso? Tá, uma resposta. Aí. Então, veja só, ainda tivemos uma resposta verdadeiro.
Quer rever? Quem respondeu o verdadeiro quer rever ou não? Porque não são, tá aqui, ó, a resposta. A força peso é gravitacional e a força eletromagnética a força normal é força eletromagnética e a força peso é gravitacional. Ah, ok, Matheus, perfeito. Então, nós percebemos que elas não são de mesma natureza. Então, me diz uma coisa. Nesse caso que nós observamos aqui, do objeto sobre a mesa, todas as condições para a terceira lei foram respeitadas? Não. Duas não foram respeitadas. Se essas duas não foram respeitadas, eu posso dizer que a normal e peso formam par ação-reação? Não. Não formam um par ação-reação. E agora, já que vocês gostam de polêmica, que eu sei disso, vamos polemizar? Pessoal, vai falar de CPI, não. Não, gente, que é CPI? Vamos falar das condições da terceira lei. Vamos lá. Terceira lei. Para toda ação há uma reação de mesma intensidade mesma direção e sentidos contrários. Então eu pergunto para vocês, isso é o que estabelece, esse é o enunciado da terceira lei. Então eu vou perguntar o seguinte: tem ação? Tem. Qual é a ação? Normal ou peso? Vamos colocar força normal. Há uma reação. Quem é a reação? É o peso. O peso tem a mesma intensidade que a normal? Sim ou não? Olha para cá. Normal e peso têm a mesma intensidade? Sim. Tem a mesma direção? Vertical? Sim. Tem sentidos opostos? Uma para cima, outra para baixo? Sim. Então por que elas não formam par ação-reação? Porque não é o que está escrito na terceira lei. É a interpretação que a gente dá. A terceira lei é uma lei de interação. Isso é fundamental. Interação. Não é possível a gente falar em interação sem considerar que há objetos distintos e que as forças são da mesma natureza. Porque senão não tem interação. Então não tem como, a gente não pode abrir mão de considerar os objetos distintos e a natureza os objetos em consideração, os objetos numa interação e a natureza das forças. Porque se nós abrirmos mão disso, nós estamos abrindo mão da própria interação, que é a terceira lei. Então, ao afirmar que peso e normal formam par ação-reação, nós estamos mostrando que nós desconhecemos as leis de Newton. Que nós não temos conhecimento das leis de Newton. Então não cabe a nós associarmos peso e normal como par ação-reação. Se vocês já viram isso na vida de vocês, esquece, tá? O que nós podemos afirmar é que a força normal e a força peso são
numericamente iguais. Mas elas não são iguais. Por quê? Porque uma tem natureza eletromagnética e a outra tem natureza gravitacional. Por isso, elas não formam um par ação-reação. E por isso, elas não são iguais. O valor delas é igual, mas elas não são iguais. Elas não são de mesma natureza. Então, eu não posso dizer. O valor é... Aqui, nesse caso, o valor é igual. E aí, então, eu vou vir para cá e vou fazer a seguinte observação com vocês. Vou colocar aqui uma parede. Vamos colocar aqui uma parede. E vou trazer novamente o nosso bloco para cá, ó. Tá? Eu pergunto para vocês, tem força peso? E para onde ela aponta? Se esse objeto está na parede, gente, é porque tem uma força atuando sobre ele aqui, tá? Só assim que ele pode estar na parede. Então eu pergunto para vocês, tem força-peso? E para onde aponta a força-peso? Sim, mas para onde que aponta? Para baixo. Então vamos lá. Tem força-peso e atua para baixo. Está aqui. Então vamos considerar força-peso. Tem força normal e para onde aponta? Pergunta é, tem força normal e aponta para onde? Direita. Porque é força de contato, né? A força que a parede faz sobre o objeto. Então tem força normal e aponta para a direita. Então eu faço a pergunta novamente. Lembra que as condições para a terceira lei, elas são essas daqui, né? Então, se elas são essas daqui, então, opa. Se são essas daqui, então nós vamos olhar para elas. A força normal e a força peso estão na mesma direção? Não. Então, o fato de não estarem na mesma direção já mostra para nós que normal e peso não formam par ação-reação. Ah, que pena. Então vamos fazer uma outra consideração. Vamos considerar aqui um avião. Tá? Isso é um avião. Tem que avisar, né? Porque meus desenhos são meio esquisitos. Tá? Isso é um avião. Eu pergunto para vocês, tem força-peso atuando sobre esse avião? Esse avião está voando, tá? Está no ar, tá no ar. Tem força-peso atuando sobre ele? E para onde aponta? Tem, e aponta para baixo. Se ele está voando, tem força normal? E se tiver, aponta para onde? Não tem. É isso aí. Mas peraí, se peso e normal fossem um par ação-reação, então esse peso não teria reação? Não, para toda ação tem uma reação, então tem que ter. Então significa também, né, generalizando, que força, peso e normal não formam par ação-reação. Tá? E aí vamos considerar um outro caso também bastante simples, tá? Que é também agora é um teto. Vamos colocar aqui um teto.
um teto, e agora eu vou pegar esse objeto e vou colocar aqui. Tá? Só curiosidade, gente, o que mantém o avião voando é o empuxo, tá? Bom, então aqui nós temos um objeto, é claro que tem uma força atuando sobre ele aqui para que ele fique no teto, tá? Senão ele não ficaria no teto se não fosse essa força. Então, tem força peso atuando sobre ele? Tem. E atua para baixo. Tá? Essa é a força peso. O que é, Matheus? Ah, tá, do avião, né? E tem força normal atuando aqui nesse objeto? Tem força normal atuando nesse objeto que está na parede, tá no teto? Sim, não, e aponta para onde? Pessoal, vocês estão aí ainda? Tem contato, Matheus? Tem. Se tem contato, tem força normal. O contato está em cima? Tá. O que a parede faz? Não deixa o objeto subir. Se ela não deixa o objeto subir, então a força normal aponta para baixo. Tá? Exatamente. É isso aí. Então tem força normal. Então veja que a força peso e a força normal têm a mesma direção? Tem. Tem a mesma intensidade? Não sei. Agora a gente não sabe. No caso anterior, lá no caso que a gente tinha estudado, tem porque a força resultante era zero. Aqui a força resultante vai ser zero. Se o objeto estiver parado no teto, vai. Só que nós temos a força resultante vai ser a força F menos a força normal menos a força peso igual a zero. Então eu não posso aqui afirmar que a força normal eu não posso afirmar aqui que a força normal e a força peso têm a mesma intensidade, tá? Então, mas vamos supor que tenha. Se tiver, ainda assim, elas não estão em sentidos contrários. Então, gente, força peso e força normal nunca formaram um par ação-reação. Nunca formaram um par ação-reação. Jamais. Nunca formaram um par ação-reação. Tá claro isso, gente? Vocês entenderam essa ideia? Ficou mais claro para vocês a questão das três leis? Importante isso. Importante a gente saber que nós estamos assim, interpretando as três leis de Newton. Nós não estamos simplesmente aplicando as três leis de Newton, mas nós estamos compreendendo as três leis de Newton para que a gente então possa aplicar. A ideia é essa, que a gente possa aplicar as três leis de Newton, mas sabendo o que nós estamos fazendo. Porque se nós não soubermos o que nós estamos fazendo, nós vamos aplicar cegamente. E aplicar cegamente não faz sentido nenhum para nós aqui. Tá bom? Alguém quer fazer alguma consideração, quer fazer alguma pergunta? Lembrando que nós estamos trabalhando ainda com questões bastante conceituais. Na quarta-feira nós ainda vamos trabalhar com questões conceituais, mas eu garanto para vocês que depois que nós trabalharmos com essas questões conceituais, né, quando a gente vier com as aplicações na cinemática, na dinâmica, vai ficar muito mais tranquilo para vocês. Isso eu garanto para vocês, não tenho dúvida nenhuma. Quer ver? Me responda uma coisa, gente. Eu fiz essa pergunta na aula passada para vocês, mas hoje, considere o seguinte: como é que você estava no primeiro dia de aula?
quando nós apresentamos, aqui nós conversamos sobre o plano de ensino. E hoje, faça a consideração, como é que você se coloca hoje diante do conhecimento que você vem adquirindo desde o primeiro dia no plano de ensino até hoje? Como é que você está com relação a isso? Quiser abrir o áudio, fica à vontade, tá, gente? Mudou alguma coisa para você? Você saiu de um... Exatamente, Matheus. É bem por aí mesmo. Isso é excelente. É excelente, é isso mesmo. O nome disso, Matheus, é crítica reflexiva. Tá? É crítica reflexiva. Então, quando a gente vem trabalhando esses conceitos, a gente vem fundamentando. E ao fundamentá-los, cada um de vocês vai fazer uma fundamentação do conhecimento. Tá? Então, quando o Matheus coloca, eu confiava em você, agora eu já tenho minhas dúvidas, isso é muito interessante e muito importante. Por quê? Porque é a crítica reflexiva. Tá? É a consideração do conhecimento que cada um de vocês vem trabalhando, desenvolvendo em vocês mesmos. Tá? Isso é muito importante. Os demais, tem alguma coisa? Alguma consideração? Como é que você estava e como é que você está hoje? Tudo certo? Mas você está do mesmo jeito, Luciano, que você começou as aulas? Quando nós começamos lá no primeiro dia, você continua do mesmo jeito ou mudou? Não, né? Mudou alguma coisa, né? Isso é importante. Tá. Certo, Ivan. Isso aí. Nós vamos trabalhando todas essas questões, gente. Vamos trabalhando essas questões, vamos considerando e assim nós vamos desenvolvendo, tá? E fundamentando. Gente, eu vou parar por aqui, tá bom? Então, na próxima nós vamos ver mais um pouquinho de conceitos e depois nós vamos entrar na segunda-feira, a gente entra em aplicações, tá bom?